Nesse vídeo você vai entender como e por que aprender a criar filtros de Instagram. Sério, você vai se surpreender com as coisas que você vai entender aqui. E principalmente o porquê que você deve aprender agora. Ou se você não aprender, talvez um filho seu começar a aprender. Você vai se surpreender. Fica aí comigo. E se você gosta de negócios digitais, tecnologia, mídias sociais, então se inscreva aqui nesse canal, porque são esses os assuntos que eu abordo aqui e você vai amar. E não esquece de tocar aí no sininho também, para quando eu fizer um vídeo você ser notificado. Primeiro você precisa saber que tem muita gente que quer criar um filtro, né? Que quer ter seu filtro criado, aliás. Donos de negócios, influenciadores, e essas pessoas pagam para que você crie o filtro para ela, paga para uma empresa fazer filtros. Então, se você quer uma ideia de negócio, essa é uma ideia de negócio bem interessante. E por que as pessoas pagam por filtros? Porque quando você usa o filtro de uma pessoa, aparece o nominho ali da pessoa, né? No filtro, depois eu vou te mostrar mais sobre isso. E isso gera mais visibilidade para essa marca ou para essa pessoa. Então as pessoas acabam lembrando de quem usa o filtro. E também existe também um número de visualização. Eu, por exemplo, tenho um filtro de maquiagem que muita gente utiliza, porque é bem legal. Então gera bastante visibilidade para o meu nome. Eu não sei se você sabe, mas o futuro vai ser baseado em realidade virtual, realidade aumentada. Então, aprender sobre filtro é a ponta do iceberg, ou seja, você vai aprender sobre algo realmente que vai revolucionar, né? Daqui 5 a 10 anos, as pessoas vão estar usando muito essa parte de realidade virtual que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. E nesse vídeo aqui você vai aprender os requisitos básicos que você tem que ter para começar a criar os filtros, então. Eu sou a Ana Tex e você vai ouvir agora também o Diego Rangel. E ele vai falar sobre essa importância dos filtros. Então, por exemplo, tem esse vídeo aqui do próprio Facebook, da última conferência, onde eles conseguiram mostrar que essa realidade virtual conseguiu, de certa forma, mapear o rosto da pessoa enquanto eles estão usando os óculos, e dali eles conseguiram, de fato, fazer virtualmente, né, aquela pessoa. Tem um outro exemplo aqui que é sobre a captura de movimento, de fato, aqui da pessoa, como eles mapearam os ossos, como eles mapearam o esqueleto, a roupa, né, da pessoa e os músculos aqui. Então é bem interessante ver que todo esse avanço de câmera está de fato nos permitindo avançar bastante nessa parte da tecnologia, não só da realidade virtual, que seria uma projeção virtual nossa no mundo não físico, e da realidade aumentada, que eu vou mostrar esse outro exemplo aqui, que nesse caso já tem a ver com a ideia de um produto sendo anunciado no Facebook, por exemplo, uma batedeira, onde eu posso, por exemplo, experimentar como é que seria essa batedeira aqui na minha bancada. Então, se eu clicasse ali, eu já veria como seria o tamanho da batedeira, como é que ela funciona ali dentro desse formato. Em 5 anos, no máximo, isso aqui vai ser extremamente realista e nós vamos começar a comprar coisas através desses dispositivos que simulam a realidade aqui, né? Tem um outro exemplo aqui desse comercial. Ele mostra, né, duas mulheres. Uma, no caso, é uma treinadora aqui, na verdade está treinando, uma outra aqui de batom. A primeira, ela vê um tênis novo que lançou da Nike, ela consegue de fato entender como é que funcionou e tal, que já está desbloqueado ali o tênis. A outra aqui está vendo um novo batom que foi lançado pela linha. A primeira comprou, a segunda comprou também um batom, e basicamente agora as pessoas vão começar a experimentar antes os produtos sem precisar ir nas lojas, né? Ah, Diego, isso está muito distante para mim. Pois é, a ideia de imaginar esse futuro de fato é algo não muito que cabe na nossa cabeça, mas o mundo está caminhando para isso e você vai lembrar disso daqui a alguns anos, tá? Então, você já viu essa realidade, né, que já começou agora e daqui a alguns anos você vai ter óculos, né, que você vai colocar e você vai se ver em um ambiente, em 3 minutos a sensação vai ser que você está naquele ambiente. Então, imagina a quantidade de coisas que vão ser programáveis, né, que você vai conseguir ver, tocar, sentir e comprar também. Então, isso é muito importante para você ter em mente que isso vai acontecer. Agora, você vai entender quais os filtros que são possíveis criar nas plataformas do Instagram, e se você não sabe, o Facebook é dono do Instagram
E então tudo se cria dentro da plataforma do Facebook, tá? Então é muito importante você saber disso. As mídias hoje que comportam a galeria de filtros, elas são essas três principais aqui. Como é que funciona isso na prática? Então, vou começar pelo Instagram. Aqui, ó, quando você tem um filtro aprovado no Instagram, ele fica com essa aba aqui. Então, se eu clicar aqui nessa aba, eu já consigo ver a minha galeria de filtros do Dicas Visuais, tá bom? Então, é interessante ver que eu consigo estar conectado com os filtros de acordo com a minha conta aqui. O que não acontece muito no Facebook e também no Messenger, como eu já vou mostrar. Então, por exemplo, se eu clicar nesse aqui, não tive a ideia, eu consigo ver os botões aqui, experimentar, o botão de salvar, que no caso eu já salvei, e o botão de enviar para alguém, caso eu queira enviar esse filtro para uma pessoa, então eu consigo compartilhar com muito mais facilidade, e esse botãozinho aqui, onde eu consigo não só ter uma ideia de quem fez esse filtro, como também as duas opções, procurar efeitos e denunciar. Se eu clicar no procurar efeitos, aí sim eu entro na galeria de efeitos aqui. E aí, ao entrar nessa galeria de efeitos, eu tenho não só a opção de ver os que mais estão bombando aqui, como também aqui em cima ver por categorias já pré-definidas pelo próprio Instagram. Por exemplo, clicar no cor e luz, eu já vou ver alguns filtros aqui. Clicou aqui, ok. Então eu consigo ver um preview. E se eu clicar em experimentar, ele vai aqui abrir e vai fazer todo o processo aqui comigo. Se eu clicar aqui embaixo, na verdade, se eu rolar aqui, ó, eu já consigo ver os outros efeitos que estavam naquela prévia, né? Ali da home da galeria. Uma vez que você publica o filtro, ele fica, de fato, público no Instagram e qualquer pessoa, independente se ela te segue ou não, ela vai conseguir utilizar o seu filtro, o que, de certa forma, é bom, né? Pronto, dessa parte do Instagram é isso. Deixa eu vir aqui para o Facebook, onde eu fiz um teste hoje aqui de um filtro aqui do próprio Facebook aqui, e que, se você não sabe, né, o Facebook ele tem stories também, não bombam tanto quanto os stories, principalmente o Instagram, mas é isso aqui relativo ao Brasil, tá? Então a gente nunca pode olhar sobre o nosso umbigo aqui. Se eu clicar aqui em adicionar story, eu tenho aqui já algumas coisas, e aqui em cima eu tenho a opção de selfie. Deixa eu pegar aqui o selfie. Eu tenho aqui já alguns efeitos normais do próprio Facebook, e se eu clicar aqui do lado, na carinha, ele me dá aqui algumas opções de filtros, que na verdade do Facebook eles são um pouco bobinhos, embora eles sejam muito mais trabalhados, e o próprio o próprio aplicativo do Facebook ele consegue renderizar o que é pegar toda a condição de efeitos e tudo mais e colocar de fato com uma maestria muito grande. Isso aqui para ser feito, por exemplo, no próprio Instagram é muito complexo, tá? Então ele consegue renderizar com cores, com brilho, enfim, com todo esse traqueamento do rosto muito bom. Então, assim, a nível de potência, o Facebook e o Messenger são muito melhores. Mas, Diego, como é que eu não consigo usar esse filtro, por exemplo, aqui lá no Instagram? Não. Mas o que você pode fazer? Você pode gravar o vídeo aqui no Facebook normal, tá? Então, eu tô gravando aqui uns stories e tal. E aí, pronto, ele fica um vídeo, né, para você. E eu posso clicar aqui em salvar. Então, se eu salvar, ele já vai para minha galeria e vira um vídeo comum. Então, eu posso tanto postar esse vídeo lá no meu Instagram Stories, como também no WhatsApp Status, como, enfim, gravar talvez até algum conteúdo aqui, né? E por último, é o próprio Messenger aqui do Facebook, tá? Então, que é o aplicativo de mensagem, ele também, o Stories do Facebook acaba vindo para cá. Então, se eu clicar naquele Stories que eu fiz aqui, eu vejo que 154 pessoas viram esses Stories, o que para mim é muita coisa vindo só do meu perfil pessoal aqui, né? Então, eu consigo ver aqui até quem reagiu e tal. Percebendo quem são essas pessoas aqui, são pessoas acima de 30, 35 anos e que, pronto, o Facebook para eles ainda, de fato, é muito visto. Então, não subestime o poder do Facebook e também do Messenger, tá? Se eu clicar aqui nos Stories, clico aqui em abrir a câmera, eu consigo já ver a câmera do próprio Messenger, e se eu clicar aqui na carinha, ele vai me abrir alguns filtros, tem alguns até mais poderosos do que o Facebook mesmo, como alterar a voz, deformar o rosto e tal. É muito importante você saber quais são os requisitos básicos para começar a criar filtros e o que pode e o que não pode ser criado, porque existe uma política, então dá uma olhada nisso. Como é que a gente faz para criar filtros? Não dá para fazer pelo celular, tá? Você tem que usar um computador, seja ele o Windows ou seja ele um Mac da Apple. Então é impossível até o momento da gravação desse vídeo, eu acho que até mais para frente não será possível
pelo poder de processamento mesmo. O computador, às vezes, é muito mais potente do que um celular. E, enfim, tem muitos mais recursos. Quando você for abrir o programa, você vai entender o porquê a gente faz os filtros pelo computador, tá? Então, não adianta, não tem recurso, não tem programa para fazer isso daí. Porém, no computador a gente vai usar o nome do programa, que é o Spark AR Studio. Então, esse é o programa que você vai ter que baixar e instalar no seu computador. E o aplicativo de celular que é parceiro desse programa de computador é o Spark AR Player, aplicativo para você baixar no seu celular. Para que ele serve? Ele serve apenas para visualizar os filtros que você fez pelo computador. Então, por mais que o Spark ele se conecte com a sua conta de Facebook, sua conta de Instagram, e você consegue pré-visualizar os filtros lá direto no seu aplicativo das mídias sociais, você também pode usar o aplicativo do AR Player, porque, enfim, ele pode te dar alguns recursos um pouquinho mais rápidos do que você ficar toda hora mandando para as mídias sociais. Mas pronto, aqui no curso a gente vai usar pouco ele, eu vou mostrar como é que a gente usa, mas ele tem que ser conectado ao seu celular via cabo USB no computador, tá? E quais são os requisitos mínimos para que o Spark AR funcione no seu computador, né? Não são todos os computadores que rodam o Spark AR, porém, se você comprou um computador de 2015 para cá, ele tem certamente esses requisitos mínimos aqui, né? Que é o Windows 10, se você for o Windows aqui de 64 bits, ou o macOS 10.14 ou superior aqui, se você tiver ou Windows ou Mac. O mínimo que é um processador de Core i3, tá? Então, como eu disse, se você comprou um computador de 2015, 2016 para cá, certamente ele vai conseguir rodar bem o Spark, tá? Mas aqui tem o AMD também, que é o concorrente da Intel, 4 GB de RAM, uma resolução de tela de 1280 por 768, que geralmente os monitores já suportam isso, e uma placa de vídeo meio que padrão aí de mercado, tá bom? Eu não faço a mínima ideia quais são, não sei quantos gigas tem em minha RAM, não sei qual é o meu Intel, não sei. Olha, vamos lá, você vai entrar no Google e você vai fazer o seguinte, como saber as configurações do meu Windows. E você vai ver aqui, tem vários textos, até do próprio Microsoft aqui, onde você pode clicar e você vai seguir o passo a passo para saber qual é a configuração do seu sistema. Ou então, se você é Mac, como saber as configurações do meu Mac. E aí você vai ver. E a gente tem uma central de gerenciamento de filtros, que é o Spark AR Hub. Essa aqui é o URL dele, facebook.com/Spark AR Hub, e que eu vou mostrar rapidamente aqui, porque não é o foco dessa aula, mas nele você consegue gerenciar todos os seus filtros. Então você faz login com a sua conta de Facebook aqui, e aí você consegue gerenciar não só os filtros aqui da sua página que você administra principalmente, né? Porque os filtros podem ser feitos tanto para sua conta pessoal, como também para páginas de Facebook e contas comerciais de Instagram, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o da Alexandra Moraes e que tem alguns filtros, por exemplo, que já foram aprovados, outros estão em análise e um, por exemplo, não foi aprovado. Mas isso aqui eu vou falar mais para frente. É só para você ver que a gente consegue ter uma noção bem clara de como é que a gente consegue gerenciar os filtros e principalmente saber as informações desses filtros. Então, por exemplo, do Dicas Visuais aqui, nos últimos 7 dias, o número de vezes que o filtro apareceu nas contas de Instagram foi de 15.680 nos últimos 7 dias. O total é de 20.840. Não são pessoas que visitaram o meu Instagram, não. É o número de vezes que o filtro foi visto, ou seja, pessoas que usaram o filtro e foram outras pessoas, outros amigos, outros visualizadores de stories, de vídeos que acabaram vendo aqui. Depois tem capturas e compartilhamentos que eu vou entrar mais no detalhado aqui. Uma coisa também muito importante aqui é sobre as regras do Facebook e do Instagram para criar filtros, tá? O que você precisa saber aqui? Basicamente o que acontece? Ele tem aqui 4 partes de regra, mas eu quero destacar alguns pontos aqui importantes. O primeiro aqui é o ponto 1.2, né? A regra 1.2, que é as contas de promotional accounts. O que é isso? São contas que são já patrocinadas, né? Então, o que isso significa na prática? Você tem uma conta comercial no Instagram e ela está conectada na sua página de Facebook, óbvio, porque só dá para ter uma conta comercial quando ela é conectada
a sua conta de Instagram, e aí o seu filtro ele já entra de certa forma na categoria de que é uma marca que está promovendo aquele filtro. Então, você basicamente já está enviando um filtro que já está ligado a uma marca, mesmo que seu perfil comercial seja só de blogueira. Então tem esse ponto aqui importante que você precisa saber, e que o Facebook tem algumas restrições que você precisa ler o que significa essa parte do promocional. O 2.3 tem a ver com logos, tá? Você pode colocar logotipo de marcas, de empresas ou seu próprio logotipo no seu filtro. Porém, o logo ele tem que aparecer parte do efeito. Você vai ver como é que isso vai se tornar em relação ao curso, no passo a passo dos modelos, né? E ele tem que estar integrado à cena do efeito. Então, por exemplo, se eu estiver balançando a minha cabeça, o logo tem que ser rastreado, ele tem que seguir a minha cabeça, ele tem que seguir o meu movimento, ele não pode ficar parado, por exemplo. E outra coisa, não tem que ser excessivo, não pode ter mais de um logo. Então, se você você quer fazer um jogo de várias logos, por exemplo, várias empresas, várias marcas, isso não vai poder ser possível aqui, porque eles não vão aprovar. O 2.4 também segue o mesmo projeto aqui, que não pode ter muito texto. Você vai ver como é que isso funciona nos modelos prontos, e o texto também tem que seguir, embora tem como a gente dar uma hackeada nisso aí para que o seu filtro seja aprovado, tá? Porém, é importante você ler isso aqui. O ponto também 3.2 tem a ver com nomes. O que acontece? No Spark AR, a gente consegue colocar, por exemplo, o nome do filtro, o ícone dele aqui, né? Nome e o ícone que ele vai ficar lá. Então, esse nome aqui, por exemplo, não pode ter mais do que 20 caracteres, tá? Tem que ficar dentro de 20 espacinhos aqui, e também tem uma série de regras aqui que a gente vai entrar quando for enviar o filtro para aprovação. Não pode conter no nome, tanto nesse nome aqui como também no filtro, o arroba, o nome do negócio e o nome da pessoa, tá? Então não pode ter isso aí nessa questão dos filtros, tá? E o último ponto 4 aqui basicamente tem a ver com toda a questão da política de comunidade, tanto do Facebook quanto do Instagram. Principalmente nesses casos onde o filtro ele tem que ser, de novo, não tem restrição aqui de público ou não público. O Instagram e o Facebook, eles consideram o conteúdo deles disponível para pessoas desde a partir de 13 anos de idade. Então não pode ser conteúdo que vai chocar, sensacionalista, desrespeitoso ou violência excessiva. Não pode ter produtos ilegais, serviços, atividades que tenham a ver com insegurança. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, drogas, ou qualquer outro tipo de coisa que não tenha a ver com essa galera de 13 anos, por exemplo, até mesmo produto sexual, algo nesse sentido. Então tem aqui, conteúdo que promova álcool, tabaco, produto farmacêutico. Então assim, não pode ser feito. E também coisas de cunho sexual, coisas de nudez, coisas que tem explicitando, né, pessoas nesse sentido, e também coisas que sejam relacionadas à discriminação de pessoas, de raças, de provocação. É importante você ler isso aqui. De novo, clica no botão traduzir para português, porque é importante você saber todas essas regras antes de você fazer o seu filtro, porque senão, na hora de enviar o seu filtro para publicar, ele não vai ser aprovado e você vai ficar me perguntando por que não foi aprovado. Espero que você tenha entendido esses pontos. Qualquer dúvida, volta aqui nessa aula. E agora te pergunto, vamos começar a criar o nosso primeiro filtro? E se você, então, quer começar, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Um link com desconto só para quem realmente assistiu esse vídeo até o final, para você começar a fazer os seus filtros. Então, é um treinamento completo sobre filtros e você já vai começar a criar. E claro, se você for uma pessoa esperta, você vai também começar a vender e também se preparar para o futuro, que com certeza quem começar agora vai ter muito mais campo e oportunidade no futuro.